chegaram muitos e-mails aqui também. Padre Fábio, eu gostaria muito, quem mandou isso aqui foi o Victor França, um propedeuta do Seminário de São Judas Tadeu, lá de Terra Boa. Um grande abraço ao povo de Terra Boa. Inclusive eu trabalhei nesse seminário durante 2 anos. Padre, eu gostaria de saber um pouco mais acerca da reflexão cristológica no que diz respeito à ressurreição. Sabemos que se tomarmos as narrativas bíblicas ao pé da letra, vamos considerar a ressurreição como algo incontestável devido às provas do sepulcro vazio e das aparições. Mas eu acho que não é muito por aí. Penso que é algo muito maior, uma vez que se tomarmos ambos fatos citados como provas irrevogáveis da ressurreição, estaremos caindo no empirismo, exigindo sinais que me comprovem a ressurreição. Por favor, me ajude a compreender o mistério que procede, do qual procede toda a nossa fé cristã. Você tem razão quando você diz que o sepulcro vazio é uma prova incontestável da ressurreição. Não, você não tem razão quando diz, desculpa. Porque é contestável, alguém pode dizer que o corpo foi roubado, não é verdade? Alguém pode chegar e dizer, não, vocês levaram o corpo e inventaram essa história de ressurreição. Da mesma forma como é contestável também as aparições. Isso é experiência de fé. Não é um fato que ninguém pode provar. Não é um fato que alguém pode provar. Eu não tenho como provar a minha experiência de Deus, você tem como provar a sua? Não há provas para isso. O que há é esta bonita experiência que você fez como algo irrenunciável. E nisso, gente, está a beleza da compreensão que a igreja tem da fé no ressuscitado. Nós estamos vivendo o movimento do ressuscitado que começou nos apóstolos, naquele momento em que eles olharam uns para os outros e disseram, ele está no meio de nós. Quando Pedro percebeu que João não era mais o mesmo rapaz do momento em que chegou para o seguimento, o primeiro momento em que eles tiveram contato com Jesus, eram pessoas transformadas, e mesmo após a experiência da morte, aquela transformação continuava no coração dos discípulos. E é muito bonito a gente descobrir que a experiência do ressuscitado passa o tempo todo pelo testemunho cristão que nós damos de que o ressuscitado continua entre nós, movendo a nossa ação, movendo o nosso coração, nos levando cada vez mais a anunciar o que ele nos anunciou. Veja bem que é cíclico, né? O que eu escuto de Deus, eu conto para o outro. O bem que a palavra me faz, eu quero que ela faça ao outro também. Não para em mim. A experiência de Deus, ela está sempre nos movendo, e por isso que nos leva no tempo. A mesma experiência que os apóstolos fizeram, nós somos convidados a fazer hoje também. Então o ressuscitado continua movendo a experiência na terra. A experiência da igreja passa o tempo todo pelo movimento do ressuscitado, nos sacramentos, nos ritos, nas orações. Toda a liturgia cristã, ela é sempre uma invocação da presença do ressuscitado. É a invocação e é também a proclamação. Nós invocamos a sua presença e nós proclamamos que ele está entre nós. Isto é o que nós podemos dizer da ressurreição. Isso é o que nós podemos atestar. Mas não é uma prova empírica mesmo, você tem razão. O que é uma prova empírica? É aquilo que você pode ver, constatar por meio da força da ciência. Não é essa a possibilidade que nós temos. Quando eu dou testemunho do ressuscitado, eu dou testemunho a partir do que eu experimento dele, do que você experimenta dele. Mas aí nós vamos dizer, então isso é muito subjetivo. É subjetivo, mas é também universal, porque as experiências são muito semelhantes. A libertação acontece na nossa vida cada vez que nós anunciamos e que nós permitimos a força do ressuscitado em nós. Então hoje eu quero, digamos que eu faça a experiência de ser um homem meio morto. A gente faz isso o tempo todo, né? Quantas vezes na vida nós estamos meio mortos? Quando é que nós estamos meio mortos? Quando prevalece em nós o desânimo, quando prevalece em nós o ódio, quando prevalece em nós o rancor. Agora, eu anuncio o ressuscitado. Eu me recordo que eu não nasci para viver nesse estado de estar meio morto. Eu tenho que estar vivo. Para dar conta da vida, eu tenho que estar vivo. Eu tenho que ser esse primeiro lugar onde a vida encontra um espaço. E isso é anunciar o ressuscitado.
consiste eu estar comprometido com as causas de Jesus. Nós não podemos pensar, gente, que eu vou seguir o Jesus que eu quero. Não, há um dado objetivo deste segmento. A igreja nos ensina, as igrejas nos ensinam. Eu falo a partir da igreja que eu professo, da fé que eu professo, a igreja católica. Ela me ensina a presença, ela me ensina o evangelho, ela me ensina o jeito que Jesus é, o jeito que Jesus viveu, o jeito como Jesus agiu. E nisso nós descobrimos um modelo de humanidade e um modelo que eu quero seguir. E esse modelo humano é ressuscitado, ele está ressurreto, ele está no meio de nós, mesmo tendo passado pela experiência da morte. Por quê? A morte não foi determinante para ele. Ele venceu a morte, ele é glorioso, é uma presença gloriosa no meio de nós. Isto é, já não está morto, mas vive. E porque vive, me faz viver também. Então, Victor, veja bem que a experiência do ressuscitado, ela está diretamente ao testemunho que nós damos dele. E isso é o desafio de toda hora, né? Hoje eu preciso trazer o ressuscitado para o mundo, eu preciso anunciá-lo pela força da minha presença, das minhas escolhas. Eu trago a ressurreição para dentro de mim. Eu aceito a ressurreição todos os dias. É por isso que a liturgia cristã será sempre a celebração do ressuscitado, nos fazendo ressuscitar também. Tudo acontece na força do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sempre nos trazendo, fazendo com que a igreja caminhe neste processo de purificação, de retomada da vida. Nós saímos de nisso consiste a redenção, né? É você retirar uma pessoa de um estado desfavorável e colocá-la num lugar melhor. Isso é a experiência de ressurreição. O que estava morto agora está vivo. E é interessante, minha gente, porque nós precisamos fazer isso dentro de nós o tempo todo. Você passa momentos da sua vida em que você precisa ressuscitar. Nós precisamos ressuscitar todos os dias. Não são poucas as situações que nos matam. E não é na morte no corpo. É a morte dos motivos, dos objetivos, né? Quantas vezes a gente vai perdendo os objetivos na vida? A gente vai morrendo para esses objetivos. A gente vai perdendo as motivações, a gente vai perdendo o brilho. E assim como uma louça vai ficando encardida, né? Se de vez em quando a gente não dá uma lavadinha nela, ela vai perdendo a beleza. A mesma coisa acontece com a gente. Se a gente perde de vista o convite que o ressuscitado nos faz, de mergulhar nele todos os dias da nossa vida, para que a gente ressuscite também com ele, nós vamos perdendo o brilho, a gente vai ficando meio morto, a gente vai perdendo a graça e a morte vai vencendo. Mas não é esse o objetivo. Anunciar o ressuscitado consiste, antes de qualquer coisa, viver a dinâmica da ressurreição na nossa história.